Vamos começar falando sobre esse assunto que está repercutindo desde ontem, não se fala em outra coisa. Nosso assunto é a fuga da penitenciária federal em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Mais de 100 agentes das polícias federal e Polícia Rodoviária Federal buscam pelos criminosos Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça, conhecidos como Deizinho e Tatu, ligados ao Comando Vermelho. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, determinou o afastamento da direção da Penitenciária de Segurança Máxima. Também pediu a revisão de protocolo e equipamentos de segurança nas 5 penitenciárias federais do país. A gente está repercutindo isso desde ontem, mas agora nós vamos ouvir o nosso time de comentaristas aqui do Morning Show. A gente não falou sobre isso ontem, é uma coisa que está repercutindo desde o final da manhã de ontem. Mano Ferreira, que notícia, hein? Se tem gente fugindo da penitenciária de segurança máxima, como é que estão as penitenciárias de segurança mínima? Pois é, Koba. Bom dia, em primeiro lugar, para os colegas, para a nossa audiência. É uma daquelas notícias que deixa o cidadão brasileiro atônito. Porque se as penitenciárias de segurança máxima, que até então eram o lugar considerado seguro para, de fato, manter os presos mais perigosos do país, já não são mais aquela fortaleza impenetrável, ou no caso, onde não era possível fugir, o que será de nós, cidadãos? E aí eu trago alguns dados. Segundo o Ministério da Justiça, num relatório de 2015, o custo por preso nas penitenciárias de segurança máxima é R$15 mil por mês. Desses, cerca de R$2 mil com custo de custeio, ou seja, a estrutura física do presídio, e o restante com folha de pagamento, ou seja, com o pessoal, os funcionários que são pagos para manter os presos sob supervisão estrita. Em termos de comparação, para a gente ter uma ideia, o custo em presídios normais é de R$1.800 por mês. Ou seja, a gente está falando de presídios que tem um investimento imensamente maior. E ao que tudo indica, segundo o próprio ex-ministro Raul Jungmann, para fugir de uma penitenciária desse tipo, que tem um monitoramento super rigoroso, a única forma é subornando alguém. Ou seja, é algum desses funcionários que ganham muito mais do que a média dos seus colegas de outros presídios ter se corrompido para o crime organizado. Então, é algo gravíssimo e que acaba desmoralizando o Estado brasileiro, que parece menos capaz do que o crime organizado de manter a fidelidade dos seus servidores. Eu quero muito ouvir o Palumbo, que é da área de segurança, a Ana e a Júlia Lucy também. Estão todos acompanhando muito essa notícia, né, de fuga de 2 presos. Mas antes a gente vai para Brasília agora com a Luciana Verdolim, que vai nos atualizar a respeito do que está acontecendo aí em Brasília, né? Já teve ações do governo, Lu. Bem-vinda. Oi, Kobayashi, bom dia para você, bom dia a todo mundo que está no estúdio, que está acompanhando a gente. Vai ter entrevista coletiva logo mais às 11 da manhã, lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Quem está lá é o secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia, que vai fazer um balanço do que foi realizado até agora. Agentes da Polícia Federal já deixaram aqui em Brasília rumo ao Rio Grande do Norte, levaram muitos equipamentos, são quase agentes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Estão sendo levados também drones para ajudar no monitoramento lá na região, para a recaptura dos presos, dos fugitivos, né? Que é prioridade absoluta da administração federal nesse momento. O ministro Ricardo Lewandowski já determinou a intervenção no presídio, já determinou um novo diretor. Os nomes ainda não foram divulgados, mas a avaliação que se faz é que é preciso fazer um monitoramento não só lá em Mossoró, mas em todos os outros presídios federais, aqui em Brasília, Catanduvas, lá em Campo Grande, exatamente para evitar novas fugas. Como que aconteceu essa fuga? Foi na hora do banho de sol, por um buraco, né, na cela, no teto da cela, e a avaliação que se faz é que é preciso descobrir, por exemplo, se houve ajuda externa e quem ajudou esses presos a fugirem. O ministro Ricardo Lewandowski fez questão de ressaltar o seguinte, que é preciso
garantir na investigação apoio das polícias locais, além do apoio da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Os nomes dos fugitivos já foram colocados na lista da Interpol para evitar que eles deixem o país. É um monitoramento bastante que tem surtido bastante efeito em outras situações e é preciso também aprimorar as medidas de segurança, saber exatamente o que aconteceu e por que aconteceu nesse momento. Expectativa para as explicações do Ministério da Justiça, do secretário, logo mais às 11 horas da manhã. A gente vai acompanhar. Muito obrigado, Luciana Verdolim, direto de Brasília, trazendo aí atualizações a respeito desse caso que estamos repercutindo por aqui. Eu quero ouvir o Palumbo, que é da área de segurança. Palumbo, os 2 fugitivos já estão com o nome na Interpol. Não, isso é um tapa na cara da sociedade. 2 criminosos, matadores do Comando Vermelho, chefe de facção, num presídio de segurança máxima, só temos 5 no Brasil, e aí ocorre uma fuga. A primeira fuga da história. Ainda pelo que passou preliminarmente a repórter, parece que foi pelo buraco. Tem um procedimento em cadeia, e eu trabalhei ajudando em revista em cadeia, que chama-se bater grade e bater chão, que eles pegam uma barra de ferro, vai batendo nas grades, e pelo barulho, quando o policial ele é experiente, o agente ele é experiente, ele consegue identificar se aquela grade já está cerrada ou não. E pelo barulho de bater o chão, também consegue se identificar. Agora, ali, no mínimo, foi uma negligência total, uma falta de atenção. O que o Mano falou é grave, tem que ser investigado isso também, a gente não vai tampar o sol com a peneira. O que é mais grave ainda é que agora, para se recuperar esses presos, é muito difícil. As pessoas que estão em gabinete, as pessoas que trabalham com papéis, não têm noção do quanto é difícil você recuperar, você recapturar um preso como esse. Respondendo dezenas de processos, salvo engano, tem um que responde a mais de 50 processos, já foi condenado a mais de 80 anos, chefe de facção, criminoso, quanto mais, matador, aí acontece uma coisa dessa num presídio de segurança máxima. E aí, e o de segurança média, e o de segurança mínima? É por isso que eu fiz diversas críticas quando o governo, através de ministros, vamos visitar como é que está a situação do preso. Eu acho que o mais importante é você verificar também a situação desses policiais penais que trabalham nessas penitenciárias, a situação da cadeia. Aqui em São Paulo eu posso afirmar para vocês que tem cadeias que está faltando policiais penais. Ainda não aconteceu uma fuga em massa, porque Deus não permitiu e porque esses policiais penais estão se esforçando para manter esses verdadeiros caldeirões do inferno ali, seguro, mas falta policiais penais, falta estrutura, falta viatura, e aí a gente vê cenas como essa. Você não adianta colocar só o termo lá, presídio de segurança máxima, e acontecer a fuga de 2 criminosos, chefes de facções, numa das maiores facções criminosas do mundo, solto. E agora, para recuperar, é difícil. Vou mandar drone, vou mandar helicóptero, vou mandar... É propaganda para a TV, acho que vai ser muito difícil recapturar nas próximas horas. Tomara, espero que se recapture esses presos o mais rápido possível, mas é muito difícil mesmo. Foi como o André do Rap, que saiu pela porta da frente, depois saiu à prisão. Não, depois para recuperar, para recapturar, é muito difícil. Só quem acompanha a vida dos policiais sabe a dificuldade que é para você capturar um indivíduo como esse. Ô, Júlia Luci, tem que tentar recuperar os 2 e tem que também fazer um pente fino agora para ninguém mais fugir, né? A gente não está ouvindo a Júlia, não sei se é aqui no retorno. Vamos com a Ana Beatriz, que já está conosco também. Bom, eu vou pegar um pouquinho do que o Mano falou, porque tem um ponto importante nessa história. O Palumbo falou, é muito difícil de conseguir recapturar esses presos. E aí o Mano toca no ponto de quanto custa cada prisioneiro numa prisão como essa. E aí quanto custa para tentar recapturar? Acho que a gente tem uma questão muito importante de alocação de recursos, porque o policial que está lá está ganhando mais do que os outros, mas provavelmente não está ganhando o suficiente. A estrutura de segurança, embora tenha recursos, não é suficiente, porque 2 prisioneiros fugiram. E agora a gente está gastando aí, sei lá quantos milhares ou milhões de reais na busca por essas pessoas que fugiram indevidamente.
Eu acho que a gente tem um problema seríssimo, venho falando isso aqui há algum tempo, todos concordam comigo, com relação ao sistema carcerário. Eu discordo um pouquinho do Palumbo quando ele diz que tem que pensar no preso também, até porque a gente sabe que muito do fato deles se associarem lá dentro a facções criminosas, quando já não são, se dá por conta das condições que eles têm lá dentro. Então eles precisam de abrigo, de proteção que esses comandantes aí dessas facções acabam dando para eles dentro das prisões. Mas a gente precisa começar de novo do zero, porque está tudo errado. Os policiais são mal pagos, não tem estrutura, segurança máxima, as pessoas conseguem fugir. Os presos lá dentro ou se associam a pessoas mais perigosas do que eles ou acabam sendo, de alguma forma, isolados, para não dizer outras coisas que podem acontecer com eles. Precisa de uma atuação, e aí a gente conversava isso antes do programa entrar no ar, talvez seja mesmo o caso da criação desse GAECO nacional, porque as coisas estão completamente fora do controle nesse país. E aí, Palumbo, está discordando? Não, o GAECO nacional é um absurdo, uma aberração jurídica, não tem nem na lei isso daí, não cabe no Ministério da Justiça esse tipo de procedimento. A gente não pode ficar colocando o Ministério Público como se eles fossem os salvadores da pátria, entendeu? Pouquíssimos promotores sabem o que é segurança pública de verdade, a maioria fica interno no gabinete. Enquanto você coloca promotor, você tira policial que entende de rua, que entende de investigação, que entende de crime organizado. Não é tão simples assim. E quando se fala do meio, que o bandido vai para a cadeia e ele volta pior, a gente se esquece do meio que ele vive lá fora. Muitos que estão em comunidade não têm absolutamente nada do Estado. Não tem esporte, não tem cultura, não tem lazer, não tem segurança, não tem saúde. E aquele meio que ele está convivendo com os traficantes corrompe muito mais do que quando ele chega na cadeia. Quando ele chega na cadeia, ele já está corrompido. A gente tem que parar com essa história fantasiosa, essa utopia de que ele chega na cadeia como um simples furtador e sai traficante. Eu não sei se vocês sabem, mas tem um preconceito, eu já ouvi de bandidos, de ladrão, que fala, você é traficante porque você não quer ir meter os canos, você não quer roubar, você quer ficar aí trabalhando na venda, corre menos risco. É isso que eles falam. Então a gente tem que parar de achar que é só na cadeia que se corrompe o bandido. Não, ele já sai corrompido do meio que ele vive, porque não tem estrutura familiar e não tem absolutamente nada do Estado para tirar, principalmente esses jovens do crime. Eles são aliciados o tempo todo pelo crime porque o Estado não oferece nada. E aí o que se faz? Vamos colocar a culpa no sistema carcerário, vamos jogar a culpa na polícia e vamos ficar passando a mão na cabeça de criminoso. Não, mas espera aí, não foi isso que eu fiz, por favor, só pra gente deixar as coisas claras. Agora, Palumbo, você realmente acha que o sistema carcerário está em dia? Não está em dia, mas lá fora tá? Não, não tá. Então, e por que a gente vai culpar só o sistema penitenciário? Não é só culpar só os dois. A gente vai culpar só isso? Não. A gente sempre culpa os funcionários. Uma vez eu entrei numa cadeia e tinha lá 4 carcereiros, na época era carcereiro, tomando conta de 1.800 presos. Na época eu trabalhava no grupo de operações especiais. Você acha isso certo? Isso não, é desumano pro policial. Mas é isso que eu tô falando. Mas eu não tô culpando o policial. E aí a gente fica preocupado, a gente tem um ministro que declara publicamente que ele vai visitar as cadeias para ver a situação do preso, mas não há uma palavra na boca dele para falar como é que está o policial penal que trabalha nessa instituição, como é que está a escala de trabalho dele, como é que está a cabeça dele, como é que está o psicológico dele. Então aí há uma inversão de valores. Não, mas nessa eu tô com você 100%, eu concordo com isso. Eu acho que a gente precisa olhar para os policiais. Eu venho dizendo isso aqui na Jovem Pan já faz tempo. Os policiais, eles estão suscetíveis aos maiores riscos. E se aconteceu de algum deles ter sido aliciado aí para ajudar nessas fugas, é óbvio que tem um componente de ser aliciado, de caráter, mas também da situação lamentável que esses policiais são colocados diariamente. Eu concordo, tô com você nessa. Eu tenho uma visão mais crítica. A gente precisa ouvir a Júlia Lucy. A gente precisa ouvir a Júlia Lucy e depois a gente volta aqui pro sofá. Ju, fala com a gente. Bom dia. Bom dia. Agora estão escutando, né? Agora sim. Bom dia. Bom dia. Uma notícia estarrecedora, né? A gente está falando de um presídio federal que foi construído em 2006 e é a primeira vez que ele tem uma fuga. Esses 2 fugitivos, eles são do Comando Vermelho e o chefe do Comando Vermelho, que é o Beiramar, também está no mesmo presídio. Esses 2 fugitivos, eles foram transferidos até recentemente, eles estavam em presídios de menor potencial de segurança e foram transferidos junto com mais ou menos 320 lideranças do comando
dos comandos de organizações criminosas aqui no Brasil. Isso porque nós tivemos, no governo passado, eu vou contrastar um pouco do governo passado com o que está acontecendo agora, um maior entendimento de como funciona o crime organizado. E o crime organizado, ele tem os seus líderes, ele tem as suas cabeças, e essas cabeças precisam ser isoladas. E foi isso que aconteceu com a determinação de migração de 320 pessoas consideradas lideranças. Uma das medidas que foi feita também no governo passado foi a exigência de que, para o contato com o preso, fosse permitido apenas pelo sistema do parlatório, em que não há contato físico, existe ali uma divisória, o preso fala com seu advogado com essa divisória. Por quê? O preso do presídio máximo é uma liderança, ele tem um grau máximo de periculosidade e ele é extremamente conectado com autoridades públicas. Trazendo um pouco para essa linha de pensamento, a gente precisa pensar num detalhe. Esse presídio estava em obras durante um tempo já. Será que durante esse período de obras, algum dos processos de segurança tenha sido amenizado, como, por exemplo, o desligamento ali da percepção de metais, da detecção de metais? Será que aconteceu esse tipo de coisa? Porque o que a gente pode afirmar peremptoriamente é que uma pessoa não foge de um presídio de segurança máxima sem o apoio de pessoas externas. Isso a gente pode afirmar. Agora, é isso que precisa ser investigado. É isso que precisa ser entendido. O problema já aconteceu. Cadê as causas? Por que que isso aconteceu justamente agora? A primeira fuga que acontece dentro desse presídio. E aí eu vejo como algumas medidas podem soar muito mais numa espécie de dar satisfação para a imprensa do que terem de fato alguma chance de serem efetivas, como o afastamento do diretor do presídio. Já foi nomeado interventor. Até que ponto que isso se deve à espetacularização do caso, quando a gente contrasta ali com a ideia de buscar as causas do problema e o que justificou isso, né? Então, esse episódio levanta muitas suspeitas que a gente precisa responder, que a gente tem que cobrar do Ministério da Justiça essas respostas. Ô Ju, mas você acha que tem que manter o diretor do presídio? Eu acho que você precisa dar um crédito para eles. Não dá. Eu acho que você tem como. Não dá para manter. É uma desmoralização. A pessoa estava lá, ela sabe dos requisitos, daquilo que foi feito, dos procedimentos. Tudo bem, ele é ouvido, mas não pode continuar lá. Não é possível você prever tudo. Quando você afasta uma pessoa, você tira, inclusive, a possibilidade de contar com a colaboração dessa pessoa. Sabe por quê? Ao afastá-lo de pronto, existe aí uma presunção de que ele teve culpa. E ele tem culpa. Vamos rodar aqui. Todo mundo discordou, Ju. A gente vai rodar para todo mundo falar aqui. A pergunta é, se fugiram 2 sob a direção dele, já não é algum indício de que ele trabalhou mal? Quero saber aqui do Palumbo primeiro. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Não sei se vocês se lembram na época que, quem é de São Paulo, a maioria das delegacias de São Paulo tinha preso. A maioria. E eu trabalhava no grupo de operações especiais e era chamado para conter rebeliões e para quando tinha fuga. Quando entrou um diretor finado, Antônio Chaves Martins Fontes, ele deu a seguinte determinação. Se tiver fuga, o primeiro a sair da delegacia é o delegado titular. Abaixou os índices de fuga. Abaixou. E uma vez eu me lembro que teve uma fuga no 50 DP, que é São Miguel Paulista. Eu cheguei lá e falei assim, nossa, mas como que o carcereiro não viu esse buraco desse tamanho? Ele me deu uma bronca e falou assim, e foi um aprendizado aquilo para mim, falou, Palumbo, se o seu subordinado faz o que quer, a culpa é sua, não é dele. Aonde está o titular que não viu isso daqui? Aonde está o delegado que não desceu aqui e viu o que o seu subalterno estava fazendo? E aquilo lá foi um grande aprendizado que eu levei o resto da minha vida. Então, esse diretor tem que ser afastado, sim. Onde que ele está, onde estava, né, que ele não viu o que estava sendo feito, que ele não fez a vistoria para ver se estava tudo certinho. Não adianta você ser diretor de cadeia, você ser delegado, você ser coronel, se trancar numa sala com ar-condicionado e não saber o que está acontecendo ao seu
seu entorno. Por isso que eu falo, e várias vezes sou criticado por coronéis e por delegados. Tem muito delegado de pelúcia e tem muito coronel de pelúcia, que se tranca no seu gabinete e deixa tudo nas costas dos praças, ou então deixa tudo nas costas dos investigadores, que aí não tem a mínima noção do que está acontecendo dentro da sua própria casa. Então ali foi uma decisão acertada no meu ponto de vista. Ele tinha que ser afastado. Se eu tivesse num lugar de comando, eu também afastaria ele imediatamente. Tem uma questão de cautela também, ô Mano? Ele não está sendo condenado, né? É uma questão, por enquanto investiga, tudo está saindo ele. Tem uma questão administrativa. A principal função do presídio que ele dirige é manter os presos, né? Parece óbvio. Se ele não consegue dirigir o presídio e garantir que o preso vai estar preso, ele não consegue dirigir o presídio. Então, administrativamente, ele tem que ser afastado. Isso não quer dizer... Porque, veja, eu trouxe a declaração do ex-ministro Raul Jungmann, que é alguém muito experiente, que teve um papel importante, inclusive, na implementação dos presídios federais, e a opinião dele é: não tem como ter tido a fuga sem que algum funcionário tenha se corrompido, porque o sistema de monitoramento dos presídios de segurança máxima é o que tem de mais avançado em termos de monitoramento de presos no Brasil. Então, a opinião do ministro Raul Jungmann, que eu acho muito respeitável, é que se houve a fuga, houve corrupção de alguém. Com isso, eu não estou dizendo que o corrupto da história seja necessariamente o diretor. Mas se ele é o diretor do presídio e há corruptos sob a sua gestão, no mínimo, ele tem que descobrir corrupção ou isso. negligência, né? Exato. Júlia Lucy. Eu acho que as falas de vocês corroboram exatamente com o que eu disse. Eu acho que ele precisa primeiro ser investigado. Se observar que, de fato, ou ele teve conluio com esses agentes corruptos, ou ele foi negligente, aí sim ele afasta. Eu vejo que é mais uma medida para dizer que se fez alguma coisa, para dar uma resposta imediata, que acaba, de uma certa forma, trazendo uma sensação de culpa, de responsabilidade para ele, porque, Palumbo, é impossível o diretor saber tudo o que acontece no presídio. Sobretudo... Então não assuma o cargo. Sobretudo se tiver servidores corruptos que estavam ali em conluio. Mas é a cara dele, aí, ele tem que tirar... Aí é que não daria para ele saber mesmo. Se ele é honesto, como ele saberia do que estava acontecendo? Olha, né? Deixa eu te falar, Então, vou dar exemplos práticos aqui. Eu fui plantonista do 47DP Capão Redondo. Quando eu assumi aquela delegacia como plantonista, era recém-saído da academia. O que eu fazia? Eu ficava a madrugada inteira dando voltas na delegacia. Eu não ficava na minha sala dormindo. Então, graças a Deus, eu passei 1 ano lá sem nenhuma fuga. Eu entrava com os carcereiros lá, vamos bater grade, foi o procedimento que eu falei. Eles batiam a grade e lá eu fui aprendendo. Vamos bater chão para ver se tem buraco. Vamos olhar o teto. Eu não ia para minha sala ficar dormindo. Ele foi, no mínimo, negligente. Num presídio de segurança máxima, o diretor, ele não pode se trancar na sala dele e não saber o que está acontecendo. Se está tendo uma obra, ele tem que redobrar a atenção. Porque se está tendo uma obra, está entrando pedreiro, servente de pedreiro, pessoas que podem também ser captadas pelo crime para ajudar na fuga. Então, ele falhou. Eu também afastaria ele. Ô, Ana Beatriz, até porque a fuga não é do dia para noite, né? Eu imagino que planejaram sair com alguma antecedência. Pois é. Assim, eu acho que existe uma cadeia de erros aí, ou de pessoas envolvidas que levou a essa fuga. E eu queria voltar um pouco no que a Júlia falou. No direito, a gente tem um negócio que a gente chama de tutela de urgência, que é quando a gente precisa de uma atitude, de um provimento imediato, porque existe um risco de dano ao resultado útil daquilo que a gente está fazendo e a probabilidade do direito que está sendo invocado. Afastar o diretor deste presídio é uma questão de tutela de urgência, porque mantê-lo lá nessas condições em que já houve a fuga de 2 prisioneiros é permitir, viabilizar que mais presos fujam. Eu tenho que pensar no interesse público. Se no final da investigação, nossa, ele foi um injustiçado, coitado, não tinha nada a ver com isso, ou ele vai voltar pro presídio, ou ele vai receber a aposentadoria compulsória, ou qualquer outra coisa, ele vai ficar bem. O que a gente não pode correr o risco como sociedade
é que ele continue lá, porque já viu que lá não deu certo. Não tem como. Fala, Paulo. Não, eu quero falar de um princípio do direito, então. Vai lá, Ju. Nós temos a teoria da imprevisão também. Nem todos os atos humanos são previsíveis. Mas o que tem a ver? Mas ele tá... Então, a grande questão é o seguinte, gente. Olha só o tempo que a gente já está aqui comentando a decisão de afastamento do diretor. Entendam, é a fumaça que foi jogada agora para desviar a real responsabilidade que é do Ministério da Justiça, que é do governo federal. Então, simplesmente afastar essa pessoa agora dá uma sensação de que foi feita alguma coisa e não foi efetivamente. Ô, Palumbo, eu quero uma pergunta para você aqui. Oi? Pode concluir, Ju. Conclui. Então, Achei que você tinha terminado. É uma decisão que foi tomada, a gente não vê nenhuma outra informação mais concreta, ninguém fala nada. A única coisa que a gente precisa contextualizar é isso, que é um presídio que teve aí mais pessoas que foram para lá, dentro de uma política passada, que identifica que essas pessoas são cabeças, são lideranças do crime e que precisam ser combatidas dessa maneira. Se a gente for entender o que aconteceu da gestão passada para agora, a gente vê uma migração do pensamento, inclusive até para a distribuição dos recursos do FUNPEM. Porque antes os recursos do FUNPEM, Nelsinho, eles eram destinados... Rapidinho, são 10 horas, 26 minutos, a gente precisa ir para o intervalo na rádio, a gente já volta. Ju, para concluir, para fechar. Os recursos do FUNPEM, eles eram destinados para exatamente aumentar o número de vagas disponíveis. Hoje, se a gente analisa, vai muito mais para capacitação de presos, que é um pouco na linha do que o Palumbo estava falando também. É uma forma diferente de enxergar o crime, de enxergar essas pessoas de altíssima periculosidade como vítimas, como se não tivessem que ficar isoladas e como se a gente também não tivesse que aumentar o número de vagas para pessoas dessa periculosidade. Então, é a perspectiva que se coloca sobre o crime. Ô, Palumbo, a pergunta é a seguinte. Fugiram 2 de uma penitenciária de segurança máxima. Se o Ministério da Justiça mantém o diretor, não troca, e no dia seguinte foge mais 2, a crítica ia recair sobre quem? Ministério da Justiça. Olha, eu discordo da Júlia, eu também afastaria o diretor. Ele é diretor, ele é o responsável, ele é o maior chefe ali daquela unidade prisional. E você deixar lá, depois da fuga de 2 criminosos de alta periculosidade, não dá para concordar com isso. Ele só não teria alguma responsabilidade se fosse uma fuga violenta, tipo um resgate de presos, como já aconteceu diversas vezes aqui na cidade de São Paulo, em 2 décadas atrás, era muito frequente isso. Aí, realmente, a equipe lá pode ser que não tenha culpa. E na maioria das vezes, não tem culpa mesmo quando eles vêm atacando com ponto .50, ponto .30, com todos os armamentos possíveis e inimagináveis. Fazer uma equipe de refém. Vamos mudar o ângulo aqui, gente. Vamos mudar o ângulo porque é o seguinte, a gente está falando sobre a decisão do Ministério da Justiça de se alterar, de se mudar, de se intervir na direção do presídio, mas a gente tem que falar também sobre o crime que consegue uma fuga em um presídio de segurança máxima, né? Curiosamente, não foi uma cena cinematográfica como a gente já viu planos aqui em São Paulo. Há alguns anos a gente tinha um plano do PCC, facção criminosa, de resgatar presidiários no interior de São Paulo, na região do Pontal do Paranapanema, aí sim com uso de helicóptero, com um monte de carro de apoio, um negócio de filme. Essa ação foi descoberta pelo GAECO na época. A partir dessa descoberta, a gente teve a transferência de presos. Ou seja, se criou uma ideia de que para fugir um líder de uma facção criminosa, tem que envolver helicóptero de fuga, tem que ter rapel, tem que ter aquela coisa toda cinematográfica. Lá no Rio Grande do Norte, mano, esses criminosos fugiram na miúda. Ninguém percebeu. Você acha que eles inovaram, eles de alguma maneira surpreenderam? Quando se trata de um presídio de segurança máxima, que teoricamente é 100% monitorado, não tem como não ser percebido. É um ponto cego intencional. Como, vou repetir, disse o próprio ministro Raul Jungmann. Para ter havido um planejamento desse tipo, de você abrir um buraco no teto, aquilo ficar sem ser percebido. Você não abre um buraco no teto em 20 minutos. Você demora dias para fazer um buraco.
Não, então... e tem um outro ponto, né? Porque todo o sistema de segurança, curiosamente, as câmeras estavam desligadas. Outra coisa, você não sai no buraco e já cai direto na rua. Também tem isso. Então tem ajuda externa. E outra, não foram localizados ainda, ou seja, eu acho que o plano envolvia a saída e o pós-saída, né? Claro. Isso aí foi planejado. Sabiam exatamente. Não, e aí você vê a sofisticação dessa fuga, porque você estava dizendo que tinha uma ideia de que precisava ser uma fuga cinematográfica, mas se a gente fala de uma fuga cinematográfica, é mais fácil da gente conseguir acompanhar, porque você vai ver um helicóptero voando, ele tem que pousar em algum lugar. Eles são violentos. Exato. Eles acabam... Resgate de preso diferente de fuga. É isso. A fuga geralmente não há violência. Geralmente não há violência. Quando vê, vai fazer a contagem de preso, cadê? Já se passou hora, já está a quilômetros de distância. Júlia Lucy, pediu? Na linha do resgate, né, que você fez, acho que já foi encerrada aí essa divergência, não tem problema, né? Mas na linha da conclusão óbvia de que houve a participação de um agente interno para facilitar essa fuga, eu me recordo da frase do ministro de Direitos Humanos, que há um tempo atrás ele comentou que é contra a privatização de presídios porque a privatização abriria espaço para a penetração do crime organizado nas penitenciárias. Então, eu acho que o evento de hoje tirou por terra qualquer presunção de que, por ser público, é não corruptível, por ser público, é infalível, trazendo a ideia de que se houvesse um privado, haveria chance aí de colaboração com o crime, enfim. Então, é mais uma questão que a gente precisa enfrentar no Brasil, porque, como muito bem o Mano disse aqui, nós temos custos altíssimos, e a gente precisa racionalizar esses custos, sem, obviamente, delegar ao privado algo que a Constituição restringe ao público, como a execução da pena, que são coisas diferentes. Digamos assim, a hotelaria não se confunde com a prestação do serviço de execução da pena, são duas coisas diferentes, né? Então, a gente precisa trazer essa discussão também à baila, porque essa fuga foi num presídio federal em que apenas há servidores públicos. Ponto. Mano Ferreira. Peraí, Mano, a gente está voltando agora, são 10 horas e 32 minutos. Quem estava no intervalo da rádio está voltando. A gente continua repercutindo essa fuga de 2 presidiários de uma penitenciária de segurança máxima em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Agora, sobre como é que eles conseguiram fugir, o Mano Ferreira, para fechar. E o meu ponto é que, infelizmente, o ser humano é um bicho complicado. Onde houver ser humano, pode haver corrupção, né? Seja qual for o modelo de gestão. O que é importante é justamente que a gente tenha modelos de gestão que responsabilizem aqueles que tomam a decisão. Ou seja, se existe a possibilidade de ter corrupção, é preciso punir o corrupto exemplarmente assim que ele for pego, para assim diminuir a chance de haver corrupção. Por isso, na minha visão, o afastamento do diretor é necessário e é apenas o primeiro passo. É preciso saber quem colaborou com o crime para que houvesse a fuga. E esses aí não tem só que ser afastado ou não, tem que ser presos, tem que ser punidos de verdade, porque é um absurdo a subversão da principal função de um presídio, que é manter o preso. Ana Beatriz. Não, eu estou 100% com o Mano. Eu acho que a gente tem uma questão que ultrapassa essa barreira do público-privado. Você, como guardião desses presos, a sua principal função, a sua principal obrigação é mantê-los presos. Eu volto um pouco na história do diretor, ele tem que ser afastado, porque ele é o responsável principal por manter esse presídio funcionando adequadamente. E a hora que 2 presos fogem, ele deixa de funcionar adequadamente, ele perde sua principal função, que é deixar eles fora da rua. Então, eu não tenho muito mais a acrescentar fora isso. Júlia Lucy, rapidinho para fechar e encerrar esse assunto com você, minha amiga. Olha, talvez esteja no momento de a gente aprender um pouquinho com Bukele, né, de El Salvador, que conseguiu construir o maior presídio do mundo. Então, a justificativa de que muitas pessoas, para serem supervisionadas, não é mais algo que possa se levantar, né? Porque ele conseguiu construir um presídio que tem 40 mil presos, não há fuga, e ele consegue fazer uma bela administração. Então, talvez está na hora da gente aprender um pouquinho com El Salvador em relação à gestão dos presídios.